Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Louvamos a Deus pela bondade dele, que nos concede aí o privilégio. Olha aqui, ó, tô com blusa de frio. Você não sabe aqui na igreja, aqui no escritório, aqui faz um frio, tá? Faz um frio tremendo. Mas tudo bem, vamos lá, vamos para a nossa lição. Como eu tinha dito para você, todas as quintas a gente vai estar enviando para vocês a lição, certo? E hoje nós vamos estar com essa lição aqui, ó, do mês de maio até o mês de julho, Igreja e Religião. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Os desigrejados são os nossos irmãos? Nós vamos estar abordando essa temática aqui nesse dia, ok? Desde já, eu quero já falar com vocês que nesse estudo em particular, eu escrevi muita coisa. Inclusive aqui está dando 7 páginas. É lógico que eu ampliei também aqui a letra para ficar melhor, mais visível para vocês no vídeo. Provavelmente deve dar umas 5 páginas, né? Então tem muita coisa lida. Então eu quero pedir para vocês que se esforcem bastante em tentar aprender o que eu vou ministrar para vocês, para que não haja necessidade de vocês estarem lendo quando for ministrar aí a lição. Lógico que não tem jeito, algumas coisas têm que ser lidas, né? Devem ser lidas, e por conta disso eu quero que vocês tentem o máximo, fazem isso o máximo possível a não ficar lendo, tá bom? Tenta aprender, absorve a lição que eu vou ministrar para vocês. Não tem nada de difícil, é bem complicado. Na semana passada, quer dizer, essa semana, né? Nessa última aula, que nós falamos sobre a questão de negar a Deus, ela estava tão fácil, tão fácil, tão fácil, que eu ministrei ela aqui, os nossos irmãos aqui, eu ministrei ela sem a necessidade de ver o papel, né? Tão tranquilo que foi. Mas por quê? Porque já estava na minha mente. Lógico, foi eu que fiz, né? Então era mais fácil para mim. Eu não estou falando que vocês têm que dar a lição, passar a lição na mente de vocês, sem vocês precisar utilizar aí o papel. Mas veja bem, esse papel tem que ser utilizado como auxílio, não como guia, como direção. Não, é um auxílio. Você vai falando, você vai ler o primeiro ponto, vai falando. Na hora que você esquecer alguma coisa, você dá uma olhadinha só para relembrar. Então, ele é mais um apoio para a sua lição. Mas para fazer isso que eu estou falando, isso demanda uma habilidade. E como que a gente adquire essa habilidade? A gente adquire ela, sabe como? Fazendo a leitura. Estudando aqui, igual eu estou passando para vocês. Eu vou beber uma água que eu estou meio com a garganta meio ruim. Você vai adquirir essa habilidade, sabe como? Lendo, faz a leitura, escuta bastante aí a lição, ouça o vídeo, assista o vídeo, faça anotações, rabisque tudo aí no papel, né, quando você for imprimir, para aqueles que imprimem, né? Se não imprimir, pega um pedaço de papel e anote, certo? Eu prefiro que vocês imprimam e façam anotação em cima do texto. Mas aí é cada um, certo? Mas faça anotações, busque ampliar mais o seu conhecimento nesse sentido aí, tá bom, pessoal? É só uma dicasinha que eu tenho que estar falando com vocês, porque eu quero prezar o máximo de qualidade para os irmãos. Você pode ter certeza que qualidade no estudo, você pode ter certeza que eu estou me esforçando o máximo mesmo possível. Eu estou me esforçando aí para trazer um estudo de qualidade, simples, é verdade, é bem simples, né? Não podemos negar isso, mas é de qualidade, certo? Mas para que se torne ainda melhor, a qualidade tem que vir do estudo e a qualidade também tem que vir daquele que ministra o estudo, que no caso são vocês, né? Eu, Hudson, né?
já temos um pouco mais de habilidade, mas não custa nada sempre treinar, porque isso não quer dizer que a gente somos melhores do que vocês e que a gente não precisa estar ampliando o nosso conhecimento ou ampliando aí a nossa didática, né? Eu já tenho 17 anos que eu prego e até hoje eu me sinto ainda muito pequeno, muito inferior. Então, por isso que eu sempre busco mais, leio mais, estudo mais, tento a melhor forma de ministrar para vocês. Então, esse é uma busca constante, tá? Então, busque bastante, é só uma dica que eu quero que todos estejam nivelados, no mesmo nível, ok, pessoal? Dito tudo isso, vamos agora para a nossa lição. Vamos de fato estar vendo o que essa lição tem para nos ensinar neste dia. Vamos lá? Então vamos lá. Lição de número 5. Os desigrejados são nossos irmãos? Feito essa pergunta, que é o tema, né? Essa pergunta aqui é o tema. Nós vamos agora... Epa, foi duas vezes lá para baixo, não sei por quê. Então, vamos lá. Nós vamos agora estar lendo a introdução, ok? Vamos lá. Na lição de hoje vamos abordar um tema que vem crescendo de forma exponencial pelo redor do mundo. E digo com muita tristeza que no Brasil essa temática já chegou e parece que veio para se estabelecer. Vamos falar sobre os desigrejados e em poucos minutos abordar algumas nuances deste assunto. Lido a introdução, vamos agora para a nossa pergunta de número 1. A nossa pergunta de número 1 é essa aqui, ó. Vocês podem me dizer uma característica que a Igreja Católica e a Igreja Evangélica têm em comum? Deixa o pessoal responder. O que eu estou querendo aqui nessa primeira pergunta? Nessa primeira pergunta, a minha ideia aqui é introduzir na cabeça dos irmãos, a título de introdução, introduzir na mente deles, na cabeça deles, que infelizmente a igreja evangélica ela está se assemelhando, ela está se tornando semelhante à igreja católica no sentido de prática, né? No sentido de prática. No livro do pastor Augusto Nicodemos, que é esse aqui que eu tenho em mãos, deixa eu mostrar para vocês, que inclusive Hudson também tem, que é o Cristianismo Simplificado, ele fala sobre isso aqui. Ele fala que quando ele virou pastor, quando ele se tornou pastor, naquela época não se falava de cristão não praticante, de evangélico não praticante. Se falava muito de católicos não praticantes. Inclusive, eu peguei essa fase. Eu lembro que uns 10 anos aí para trás, 12, 15, 17 anos aí atrás, a gente criticava a Igreja Católica nesse sentido aqui, ó. Olha como é que a gente criticava a Igreja Católica. A gente criticava assim, olha, tem muitas pessoas que se dizem ser católicos, mas nem na igreja vão, né? Eu não sei se os irmãos já pegaram isso, eu tenho certeza, no caso aí, todos pegaram, né? Que mãe, Hudson e Beth já são bem antigos, já de crentes. Então vocês pegaram essa época, né? Nós pegamos essa época de ouvir essa frase. Ó, fulano é católico, mas ele nunca pisou o pé na igreja. Então ele é um católico não praticante. Então a minha ideia aqui nessa primeira pergunta é que as pessoas possam enxergar isso, que está acontecendo isso também no nosso meio. Está acontecendo isso, de pessoas que dizem ser cristãs e que, infelizmente, não vão à igreja, não são praticantes, tá bom? Aquilo que acontecia na igreja católica no passado, infelizmente, está acontecendo na igreja evangélica hoje. Então, a minha ideia nessa primeira pergunta é essa, tá bom? Vocês já entenderam então, né? Aí eu vim com a resposta aqui, ó. A resposta aqui, cremos que Jesus é Salvador, o católico crê que Jesus é o Salvador, o evangélico também, o protestante também. Cremos na ceia, né? Os dois creem. Cremos na Bíblia, certo? Tudo isso e outras coisas nós temos em comum. Apesar de entender que existem umas divergências
no sentido de ceia, no sentido de salvação, no sentido de Bíblia. Existem divergências, mas não aprofundando no tema, nós temos isso em comum. Mas o que eu quero falar mesmo é sobre essa característica que a igreja evangélica está possuindo, que era exclusiva da igreja católica, que é essa questão do não praticante, do não praticante. Por isso que é fundamental, queridos irmãos, vocês estão vendo aqui que eu coloquei aqui, ó, no vídeo eu explico melhor. Talvez, se a pessoa só ler isso aqui, ela vai ficar meio perdida, né? Ela vai ficar meio perdida. É por isso que é necessário que os irmãos assistam o vídeo, tá? Vou deixar bem claro aí. Eu acho que todos estão assistindo, né? Eu acho que todos estão assistindo, né? Eu creio que todos estão assistindo em nome de Jesus, né? Então vamos lá. Aí eu coloquei, depois que você faz essa explicação aqui, que eu acabei de fazer, de que antigamente existia católico não praticante e que hoje também existe agora os crentes não praticantes. Depois que você explicar tudo isso aí, você vai falar para os irmãos o que é então os desigrejados, né? As pessoas que não praticam, eles são chamados de desigrejados. Então, o que é desigrejado? São aqueles, olha, os desigrejados são aqueles que dizem ser cristãos, mas que não vai, ou que não vão, né, melhor, ou que não vão em nenhuma igreja, né? E até mesmo defendem a ideia que ir à igreja não é necessário. Então veja que o desigrejado não é só aquele que não vai. Muitos deles, eles não vão e criticam quem vão, atacam quem vão, condenam quem vão. Você está entendendo? Então, infelizmente, essa prática de desigrejados cresceu muito, de forma exponencial no mundo, e no Brasil também está gigantesco essa onda e esse movimento. Certo, irmãos? Então, essa primeira parte, essa primeira pergunta, qualquer dúvida, entre em contato comigo que a gente vai estar esclarecendo melhor. Aí vamos agora para a nossa segunda pergunta. A nossa segunda pergunta é essa aqui, ó. A Bíblia fala alguma coisa que somos obrigados a ir à igreja? Existe algum versículo que nos obriga a ir à igreja? Será se existe? Será se não existe? Qual a opinião de vocês? Vocês conhecem algum texto que fala sobre isso? Pergunte aos seus irmãos, instigue eles a falarem isso aí, e deixe eles participarem. Depois de participarem, você vai dar a sua resposta. Veja bem, preste bastante atenção agora. Preste bastante atenção agora, porque a resposta que você vai dar, ela é grande. Ó, ela começa aqui e vai, e acaba aqui. Então, nós utilizamos aqui quase 2 páginas, né? Deixa eu ver. Quase 2 páginas para responder. Eu sei que a letra está grande, mas não deixa de ser uma resposta grande, né? Então, vamos lá. Qual a resposta? Qual a pergunta? A Bíblia fala alguma coisa que somos obrigados a ir à igreja? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Então, olha a resposta aqui, ó. Existem alguns versículos que falam do nosso dever de cultuar. Esses versos podem ser classificados como explícitos e outros implícitos. Faltou um S aqui, né? Mas tudo bem. Então veja que existe na Bíblia, sim, existe sim na Bíblia, né, alguns versículos que falam sobre o nosso dever, deixa eu colocar aqui, dever, né, de cultuar. Nós temos esse dever de cultuar, certo? Podemos classificar eles como explícitos e implícitos, ok? Dito isso, vamos agora entender o que seria esses implícitos, explícitos
e ver os versículos. O que seria explícitos? O que seria esse negócio aqui de explícitos? Os versículos explícitos são aqueles onde os versos falam de forma direta. É claro, é evidente. Existe uma ordem imperativa, né? Existe aqui um direcionamento que não está escondido em nada. É reto, vai direto a mensagem, ela não passa por nenhuma codificação, ela vai direto aos nossos ouvidos. Aí nós temos aqui alguns exemplos, para você ver. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Olha que coisa mais interessante está escrita aqui na primeira parte do verso 25. Diz assim, não deixemos de reunirmos como igreja. Em outras traduções está escrito assim, não deixemos de congregar. Viu aí? Conseguiu entender? É de forma direta. Não traz rodeios, não precisa codificar, não precisa ficar tentando pensar. Não, o texto é claro. Não deixemos de reunir, de congregarmos como igreja, segundo o costume de alguns. Quando o escritor fala que era costume de alguns, era que alguns irmãos em Cristo não estavam indo para a igreja. E dizia isso, não precisa congregar não, vamos ficar em casa. Aí o escritor aos Hebreus fala assim, não, a gente tem que reunir como igreja, né? A gente tem que procurar encorajar uns aos outros, como está escrito, né? Ainda quanto mais vocês veem que o dia está próximo, o dia do Senhor está chegando, então a gente tem que encorajar um ao outro. E de que forma que a gente encoraja um ao outro? Indo para a igreja, congregando, reunindo, certo? Então é uma ordem explícita. É esse versículo aqui de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Outro texto que fala aqui de forma explícita, de forma direta, é o Salmo de número 100, versículo de número 2. Olha o que está escrito aqui, prestem. O prestem aqui é de prestar, entregar, oferecer. Mas é entregar, oferecer, prestar o quê? Prestar culto ao Senhor. Culto ao Senhor. Prestem, né? Não é preste no singular, é prestem, né? Emprestem, entreguem. Tá vendo que é tudo no plural, né? Entrem, olha aqui, prestem, plural, entrem, cânticos. Vocês estão vendo? Então, dá ideia de muita gente. Né? Prestem culto ao Senhor. Então, é um versículo também de forma explícita, mostrando nosso dever de congregar ou de estarmos dentro de uma igreja, certo? Temos outro texto aqui, agora do livro do apóstolo. O primeiro foi Hebreus, deixa eu só recapitular aqui. Hebreus, certo? O segundo foi Salmos, primeiro Hebreus, segundo Salmos. O terceiro agora é Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 2. Capítulo 2, versículo 46 e 47. Olha que texto lindo. Diz assim, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Fazendo o quê? Partindo o pão em casa e juntos participavam das refeições. Deixa eu colocar juntos aqui, né? Com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha a ideia aqui, mais uma vez, de reunir. Tá vendo? Todos os dias continuavam a reunir juntos, partindo o pão. O que é partindo o pão? É culto, é ceia, né? Santa Ceia. Partindo o pão em casa. E juntos participavam de refeições. Os cultos da igreja primitiva era cheio de festa, de comida,
de banquetes, né? É por isso que é muito importante, no final de cada célula, a gente ter aquele banquete, ter aquele cafezinho, aquele biscoitinho. Na casa do nosso irmão Miguel mesmo, terça-feira passada, ele deu para nós uma vaca atolada, né? Nesse friozinho, muito bom, né? Então, tem que ter essa refeição. Essa refeição é muito boa, ela traz união, ela traz aconchego, certo? Alegria. E esse povo se reunia, tomando a ceia, comendo refeições, com o coração sincero, sinceridade, louvores a Deus. Então, tudo são elementos de um culto. Vocês conseguiram ver? De forma explícita, o nosso dever de congregar, o nosso dever de estar junto, certo? Então, essa é a nossa forma explícita. Nós temos também alguns versículos que são implícitos. São aqueles, olha, estou lendo, são aqueles onde os versos falam de forma indireta, não falam tão claramente, mas se deve ver nas entrelinhas, certo? O que seria isso? Vamos ver alguns exemplos. Eu trouxe 2 exemplos aqui. Primeiro é o Salmos de número 122, verso 1, que diz assim: Alegrem-se, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Ele está falando aqui o quê? Ele está falando que é obrigatório? Não, ele está tendo uma alegria de ir à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Então, é uma forma implícita. Não é um texto de fala que fala diretamente, mas mostra o nosso dever de ir, e não somente ir, mas tem que ser com alegria. Pegou? Entendeu a visão? Entendeu, né? Então vamos lá. Esse texto aqui fica mais fácil para eu explicar para vocês. Levítico capítulo 23, versículo 1 e 2. Diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte ao Israel: Estas são as minhas festas, são as minhas o quê? Festas. E essas festas serão festas fixas, que vocês proclamarão como reunião. Você pode substituir a palavra reunião, pode substituir aqui a palavra reunião para a palavra culto. Deixa eu escrever aqui para você, né? Culto. Opa, isso. Culto. Reunião você pode substituir aí pela palavra culto, viu aí? Né? Culto sagrado. Então, o que Deus está falando com Moisés? Moisés, é o seguinte, fala com o povo de Israel que eles vão ter algumas festas, essas festas são fixas, e eles deverão reunir, vir para a casa do Senhor, vir para o templo, vir para o culto, para prestar louvores a Deus. Viu aí? Então, mas pastor, isso era para o povo de Israel. Nós não temos esta obrigação, mas isso é de forma implícita. Não é, o texto não está falando diretamente, mas nos mostra o nosso dever de ir para a casa do Senhor, prestar louvores a Ele, se curvar em gratidão a Ele. Conseguiu entender? Conseguiu entender, né? Então, esses são os versículos de forma implícita. São vários, viu? Se eu fosse aqui trazer para vocês, a gente ia ficar horas e horas aqui falando sobre isso. São vários textos que falam de forma explícita e implícita. O nosso dever de estar na casa do Senhor, ok? Eu acho que não tem segredo nenhum aqui, tá bem fácil, bem tranquilo, né? Só demorei um pouco, porque foi necessário fazer alguns ajustes, algumas explicações, mas que tá beleza. Vamos lá? Vamos seguindo aqui. Terceira pergunta. Qual é a desculpa dos desigrejados em não ir à igreja? O que vocês acham que é a desculpa deles, né? Na opinião de vocês, o que eles falam? O que eles comentam? Quais são as desculpas que eles apresentam quando alguém pergunta a eles, vocês vão na igreja? Eles falam que não. Aí falam, por que você não vai na igreja? O que eles respondem quando são indagados assim? Eu trouxe aqui para vocês, deixa eles comentarem, deixa eles responderem,
Eu trouxe aqui para vocês os 5 pontos dos desigrejados, né? Tem os 5 pontos do calvinismo, 5 pontos do arminianismo, e temos agora os 5 pontos dos desigrejados, né? Que coisa interessante. Primeiro ponto que o desigrejado fala: eu não vou para a igreja. Por que você não vai na igreja? Primeiro, eles estão falando, viu, gente? É eles que dizem isso. Eles estão errados. Ele diz assim: Cristo não deixou nenhuma igreja institucional organizada. Pastor, o que é igreja institucional organizada? É uma igreja que tem templo, uma igreja que tem placa, uma igreja que tem terreno, uma igreja física, melhor dizer assim, né? Jesus não deixou nenhuma igreja física. Deixa eu corrigir aqui, né? Acho que vai ficar melhor para vocês. Não, vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar isso aqui. Física. Fica mais fácil, né? Vou corrigir aqui, física. Então Deus não deixou nenhuma igreja física. Esse é o argumento que o desigrejado utiliza quando ele vai explicar o porquê que ele não vai para a igreja. Por que você não vai na igreja, irmão? Querido. Ô meu querido, por que você não vai para a igreja? Eu não vou na igreja, sabe por quê? Porque Jesus não deixou a igreja física, Jesus não deixou templo. Jesus, ele criou a igreja, mas não tinha lugar fixo, não tinha lugar para ficar. Então é por isso que eu não vou, porque a igreja não é criada por Cristo. É interessante eles argumentarem isso, e eu vou colocar aqui o meu argumento aqui, ó. Só que vocês vão perceber o seguinte: esse argumento meu aqui, ele está bem vago na leitura, por isso que é importante vocês ouvirem bastante, prestarem bastante atenção no que eu vou falar agora e fazer algumas anotações, certo? O que eu coloquei aqui? Veja bem o que eu coloquei. Eu coloquei assim, ó: Cristo não deixou uma igreja com placa ou um determinado lugar, pois sua intenção era o crescimento rápido. Certo? Então esse é o primeiro ponto da minha explicação. Jesus não deixou de fato uma igreja física. Jesus não deixou de fato uma igreja institucional. Jesus não deixou de fato uma igreja organizada, com templo, tesouraria, todas essas coisas. Jesus não deixou isso aí. Mas por quê? Ele não deixou porque a sua intenção era um crescimento rápido. Um crescimento, como a gente diz, né, na teologia, um crescimento explosivo, certo? Explosão, bum! Então essa era a intenção de Cristo, era trazer um crescimento rápido que chegasse de Jerusalém, Samaria até os confins da terra, como está escrito lá em Atos capítulo 1, né? Ide, portanto, e pregai o meu evangelho, e recebereis poder, melhor dizendo, e recebereis poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Então é crescimento explosivo, exponencial, rápido. É por isso que ele não deixou uma igreja assim, institucionalizada, uma igreja organizada. Mas, veja bem, eu continuando aqui, eu coloquei assim, ó, a partir daqui. Mas sem uma placa e um determinado lugar, a igreja sofreria ataques terríveis no sentido espiritual e teológico. Por isso que em um tempo depois se formou as igrejas físicas. Veja bem, vamos imaginar aqui comigo que a igreja que Jesus estabelecesse fosse uma igreja física, uma igreja com placa. Queridos, teria o crescimento rápido, gigantesco? A gente poderia dizer que sim, que haveria sim um crescimento rápido, porque quem é o dono da igreja é Jesus. Se ele quisesse que fosse rápido, seria rápido, pronto, acabou. Certo? Certo? Mas vamos olhar para os olhos naturais. Vamos olhar para os olhos naturais. 12 apóstolos dentro de uma igreja, no conforto dela, eles teriam uma dificuldade um pouco maior. Porque, primeiro, tinha que achar um terreno. Segundo, tinha que construir igreja. Terceiro, quem ficaria lá?
Quais seriam os obreiros que estariam lá? Eles teriam que ir para uma região populosa. E tudo isso, querendo ou não, demanda, queridos, tempo, demanda esforço, demanda tudo que é de mão de obra. Vocês conseguiram entender? Então, talvez por isso, lógico que eu estou falando aqui no olhar humano, é porque se fosse para Deus, Deus poderia estalar os dedos e, né, não estou usando aqui o meu misticismo, a minha fé nesse sentido, né, a minha crença nesse sentido. Eu estou usando os meus óculos naturais, estou usando os óculos da realidade. Seria ou não mais lento o crescimento? Né? Com certeza seria um crescimento bem mais lento. Então veja bem, mas porém, se Cristo não tivesse estabelecido uma igreja física com templos, com local, futuramente, ou anos, séculos depois, o que aconteceria com essa igreja? Essa igreja ela ia sofrer vários ataques teológicos principalmente, ataque espiritual, ia estar muito sensível ou suscetível a erros grotescos, né? Não teria algo físico, talvez não teria tanta credibilidade, que infelizmente isso conta muito, né? Então veja bem, quando a gente fala que Cristo não deixou uma igreja física, a gente entende o porquê, por conta desse crescimento rápido, gigantesco, que era a ideia de Jesus Cristo, indo a todas as nações fazendo discípulos, ok? Lógico que é uma resposta um pouco vaga, um tanto vaga, mas para nós que estamos aqui em uma sala, onde em um trabalho que não precisa se adentrar nos meios teológicos para responder, eu acho que é o suficiente a gente estar falando sobre isso aqui. Como eu disse para vocês, vocês têm que anotar tudo isso aí, senão vocês não vão conseguir lembrar. Eu sei que a lição ficou um pouco grande, mas se faz necessário. Eu sei que vocês são inteligentes, que vocês vão fazer um resumo bem gigantesco aqui. Eu estou enrolando, eu estou explicando, eu estou ampliando para vocês aqui, para vocês terem bastante entendimento. Vocês peguem a lição e fiquem de fato tunados, né? Tunados aí de conhecimento, para qualquer eventual pergunta, você já lembrar do que eu estou falando aqui, tá bom? Na lição, você vai fazer um resumo, vai fazer uma frase. Se você quiser nem explicar, nem explica. Eu acho que é bom explicar para ficar mais fácil, né? Mas aí você pode estar utilizando esse meio aí dessa forma, tá bom? O segundo ponto aqui, você veja que o primeiro ponto foi esse, né? Cristo não deixou a igreja institucionalizada. O segundo ponto aqui é esse aqui, ó, número 2. Quem inventou a igreja institucionalizada foi Constantino. Olha aqui, ó, veja bem. Ele, o segundo argumento de desigrejado é esse aqui, ó. Não, quem inventou a igreja não foi Jesus. Quem inventou a igreja foi Constantino. Por que eles dizem isso? Porque na época de Constantino é que começou ou se iniciou as grandes construções de templo. Até a época de Constantino, se eu não me engano, 300 e poucos depois de Cristo, 350, 340 depois de Cristo, a igreja ela era estabelecida em lugares ermos, em lugares pequenos, debaixo de uma árvore, numa praça. Eram lugares assim, não tinha um local físico, um templo físico para se estabelecer. Então, os adeptos, os servos, os vassalos, né, os servos do rei Constantino, eles então disseram assim, não, nós não vamos deixar o nosso rei, congregando debaixo de um pé de árvore, né? A gente tem que fazer um lugar digno para receber o nosso rei. Então foi nesse pensamento, né? Esse pensamento é que foi surgindo então os templos, os grandes templos. E inicialmente eles tinham essa ideia, ó, se Deus é um Deus grande, vamos fazer um templo grande, enorme, gigantesco, para que todos possam ver a sua glória. Então essa é a ideia aí.
E quando eles dizem isso, que foi Constantino que inventou, eles estão equivocados. Eles estão equivocados. Por que eles estão equivocados? Porque Constantino, primeiro, alguns estudiosos dizem que ele era analfabeto. Alguns vão dizer, né? Lógico que não pode confirmar isso aí. Inclusive, eu deixo até essa lição aqui para vocês estudarem aí, pesquisarem se de fato isso que eu estou falando ou eu estou equivocado, né? Alguns dizem que Constantino era analfabeto. Então, veja bem, não estou dizendo que quem é analfabeto não tem capacidade de fazer alguma coisa assim muito boa, mas a tendência é que não. É verdade? A tendência é que não, mas tudo bem. Então ele não teria essa capacidade de fazer algo que pudesse perdurar tanto tempo, né? Como a igreja perdurou. A igreja tem 2000 anos, certo? Será possível que um homem analfabeto, um cara que nem era de Deus, ele se dizia cristão, mas não tinha nenhum compromisso com Deus, será se um camarada desse teria condição de criar uma instituição que é a igreja e ela perdurasse por mais de 2000 anos? Olhando na visão lógica, humana, lógico, né? Não, a resposta é não. Além disso, além dela perdurar tanto tempo, ela sofreu grandes ataques ao longo desses 2000 anos. A igreja foi muito perseguida e até hoje é perseguida, né? Então, a gente vê que essa perseguição, essa duração, faz com que a igreja não foi, nunca, jamais teria essa possibilidade de ter sido fundada por um homem, né? Ela foi fundada por Cristo. Ela foi conduzida, criada por Cristo Jesus, certo? Esse é o 2. O terceiro argumento deles é esse aqui, ó. A hierarquia engessa a igreja. Primeiramente, você tem que entender o que é hierarquia. Quando eles falam de hierarquia, eles estão falando sobre essa questão de pastor, obreiro, diácono, missionário, presbítero. Essa hierarquia faz com que a igreja engesse. Qual a ideia deles? A ideia deles é assim, ó, nós não precisamos disso. Não precisa-se de pastor, não precisa de obreiro, não precisa de ministro, não precisa de presbítero, alguma coisa do tipo, porque a igreja, todo mundo é igual. É verdade que todo mundo é igual, mas nós temos funções diferentes. A hierarquia dentro da igreja ela é fundamental no sentido que o pastor, o líder, a liderança, vou falar a liderança em total, em geral. A liderança em geral, ela serve muito, ela é fundamental no sentido que ela limita a membresia, os membros. Querido, vamos imaginar aqui comigo. Eu sou um pastor que eu sou algumas vezes muito duro nas palavras, né? Vocês sabem disso. Quando é para criticar, quando é para descer o reio, como diz aí, trazer o cajado, né? Descer o cajado, trazer uma palavra assim de exortação, eu não mudo a minha cor, eu não mudo a minha fala, talvez eu possa alterar a minha voz, falar um pouco mais alto, mais forte, mas eu tenho coragem, eu falo tranquilamente, porque eu sei que é a igreja é de Cristo e eu tenho que cuidar dela com zelo. Eu estou sendo o mordomo de Cristo, estou sendo o zelador de Cristo. Então, imagine comigo, eu que prego assim, né, palavras assim mais duras, de correção, de palavras assim mais pesada, e mesmo assim nós temos um número gigantesco de pessoas que não têm compromisso com Deus, que não anda com Deus, que não tem sequer uma tendência voltada assim para o Senhor. Imagine se eu não trago essas limitações. Meu irmão, a igreja seria uma bagunça, porque nós somos seres humanos pecadores, fracos e falhos, não é verdade? Então, isso aí é um ponto a se pensar. Então, o pastor, o líder em geral, ele limita, ele corrige, ele faz
tudo para conduzir a igreja e os seus membros para o caminho de Cristo. Então é necessário que tenha um guia, é necessário que tenha um responsável, é necessário que tenha essa hierarquia. Então a hierarquia não engessa, não prende. Pelo contrário, a hierarquia é uma trava, é verdade, mas ela conduz as ovelhas. Deu para entender? Quarto argumento dos desigrejados. Eles vão dizer que a igreja verdadeira é aquela que não é organizada em culto regular, tesouraria, ofício, disciplina, escola, propriedade, etc. É quase a mesma coisa da número 1, mas aqui eles são contra, né, a igreja física. Né? Eles dizem que a igreja verdadeira não precisa ter tudo isso. Não precisa. Só que aí eu vejo o contrário. Eu vejo que a organização, ela agrada a Deus. Eu coloquei aqui, né? A organização, ela agrada a Deus. E ainda por cima, ela revela como Deus é zeloso com sua obra. Então, toda essa organização, vamos ser sinceros, é ou não é bonito, confiável e agradável você chegar numa igreja toda organizadinha, limpinha, cheirosinha, pintada, com terreno fixo, com escola bem estruturada, obreiros bem ajustados, uma pregação bem ajustada, um pastor organizado, preocupado. Não é gostoso? Não é mais confiante? Não é mais prazeroso? Né? Isso revela a glória de Deus, irmãos. Isso exalta a Deus, isso bendiz o Senhor. Então, eu vejo que toda essa estrutura física de uma igreja, ela é sim importante. Ela é sim importante. E para finalizar, aquelas pessoas que são desigrejadas vão dizer assim, olha, eu sou a igreja. Porque a Bíblia diz no livro de Mateus que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ele estará no meio. Olha, quem diz essa frase, eu sou a igreja, ele comete um erro gigantesco. Porque segundo a Bíblia, a igreja só é igreja se tiver o ajuntamento de todos. Eu não posso bater no peito e dizer assim, ó, eu sou a igreja. Não. Eu faço parte da igreja. Porque o que é igreja? Igreja é o ajuntamento de todos. Todos. Aqueles que acreditam no Senhor. Na teologia reformada nós chamamos de igreja invisível, que não é para vocês falarem isso lá no culto, né? Se vocês não tiverem domínio. Mas a igreja é o ajuntamento de todos os cristãos. Todos os irmãos que já viveram, que estão vivendo, que vão viver, todos os cristãos do mundo, ela forma a igreja de Cristo. Aqueles que creem que Cristo é o Senhor, que acreditam no senhorio de Cristo, na soberania de Cristo, que Cristo veio nesse mundo em carne, morreu e ressuscitou dentre os mortos, é o Filho de Deus. Pois bem, aí sim, eu faço parte da igreja. Agora dizer, eu sou a igreja? Não existe isso. Nós temos que estar juntos, reunidos. E outra coisa, esse texto aqui de Mateus capítulo 18, deixa eu colocar aqui, Mateus 18, está errado, viu? Não quer dizer isso, quer falar sobre disciplina. Lógico que os irmãos vão lembrar que da terça-feira retrasada nós falamos sobre esse texto aí, que não tem nada a ver com essa questão aqui de igreja. Fala sobre disciplina. Ok, pessoal? Então nós chegamos na aplicação. A primeira aplicação eu coloquei aqui, ó. A igreja é parte fundamental para o meu crescimento, pois é dentro dela que aprimoro o meu conhecimento sobre Deus e aprendo a me relacionar com o próximo para a glória de Deus. Em segundo lugar, a igreja não pode ser encarada como algo obrigatório para satisfazer nossos anseios religiosos. A igreja deve ser vista como lugar para adorar ao Senhor. Lógico que ela está interligada à outra e assim a gente finaliza a explicação da nossa lição. Queridos,
o vídeo ficou extremamente longo, né? Extremamente longo. Lógico que eu tive que parar, explicar algumas coisas, eu tive que fazer apontar algumas coisas. Provavelmente, vocês não vão fazer isso, né? Vocês não vão ler tudo isso aí. Mas faça o máximo para ser dinâmico, gostoso, né? Treine em sua casa, releia, trileia, quatrileia, cinquileia, 5, 6, 7 vezes, né? Assista esse vídeo umas 2 vezes, anote tudo e assim você vai estar tendo zelo com o chamado e o ministério de Deus. Amém? O ministério de Deus não pode ser feito de qualquer forma, como diz os antigos. O ministério de Deus deve ser feito com diligência, respeito. Você tem nas suas mãos um talento. O que é talento? Uma barra de ouro. O que aquele cara fez quando ele recebeu a barra de ouro? Ele foi lá no mercado e multiplicou ela. O que fez o outro? Ele foi lá no comércio e multiplicou ela. O que fez aquele último servo? Ele pegou o talento e enterrou. Não podemos enterrar. Nós temos que multiplicar. E o que seria multiplicar aqui no nosso contexto? Seria isso aqui mesmo, estudar bastante, ler bastante, revisar, fazer anotações, treinar na sua casa e assim a gente vai multiplicando os nossos talentos, ok? Meus queridos, Deus abençoe vocês, um forte abraço, que Deus, a sua bendita graça, vos abençoe e conceda paz, amém? Estou à disposição, qualquer dúvida, eu e Ratos estamos aí para atender. Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.